Bora lá começar, pessoal? Então, primeiro, ótima terça-feira para todo mundo. Agradecer a todo mundo que reservou um tempinho aqui para participar com a gente hoje, para conversar um pouquinho das tendências que a gente está imaginando para 2025 de segurança da informação. Tá? Como eu comentei, tá? Quem tiver uma pergunta, alguma coisa, pode colocar no chat. Se eu não ver, a Bárbara me passa aqui e a gente vai respondendo dentro do possível. Se for pra conseguir responder na hora, eu respondo na hora, se não, depois, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo para 2025, tá? Primeiro, só me apresentar, eu sou Fernando Travensolo, trabalho na área de tecnologia de informação há um pouco mais de 20 anos, tenho formação em administração, com diversos cursos de tecnologia, e já atuei em projetos internacionais e diversos outros mercados, tá bom? Aqui eu deixo meu LinkedIn para quem quiser seguir lá também. Então vai ser legal conversar com vocês por lá também. Vou falar um pouquinho da Security. Então, a Security é uma empresa 100% nacional, tá? Fundada, já tem 12 anos de mercado. A gente está focado especificamente em soluções de segurança da informação, tá? Então, a gente não olha outras coisas. A gente tem um portfólio grande que abrange todas as camadas ali da segurança, então a gente vai desde o Firewall, tem PAN, tem a parte de Netscope, tem a parte de gestão de segurança de cloud, tá? Tem a parte de backup, BAS, então a gente tem um portfólio amplo. Quem quiser conhecer um pouco mais, depois procura a gente fala um pouquinho da security, tá? Hoje o objetivo é falar um pouquinho mesmo do que a gente está imaginando para 2025, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Então, o que a gente está esperando para 2025? Antes de eu falar especificamente das tendências de segurança, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem visto um pouco do mercado, tá? Geral, só para dar um belo contexto, tá bom? Então, para quem não conhece, tá? Isso aqui é um dado do World Economic Forum, tá? Do Fórum Econômico Mundial. Essa é uma pesquisa que eles fazem a cada 2 anos, avaliando quais são os skills que vão ser mais utilizados, mais necessários para os próximos anos, tá? Então, na pesquisa que saiu agora no começo de 2025, acho que na primeira ou segunda semana de janeiro, eles colocam como os skills de segurança da informação, tá? Networking e Cybersecurity, são os que vão mais crescer até 2030, tá? Então, nosso mercado aí está em franca crescimento, franca expansão, então é um mercado ali que eles estão enxergando que segurança vai demandar bastante até 2030, tá? O nosso mercado só está um pouquinho, só fica abaixo de AI e Big Data, tá? Mas é o segundo skill que as empresas estão, que o Fórum Econômico Mundial está vendo que vai mais precisar, tá bom? Então, uma outra coisa que eu pesquisei, encontrei aqui, é que assim, 82% das empresas estão imaginando ter um agente de AI para esse ano de 2025 ou talvez 2026, tá? Para quem não sabe o que é o agente de AI, eles são sistemas autônomos de tomada de decisão, tá? Eles trabalham em parâmetros, tá? Então eles têm objetivos bem específicos, se adaptam ao ambiente e eles tomam decisão própria, tá? Alguns modelos que a gente conhece vê aí é um carro autônomo. O carro autônomo usa esse tipo de tecnologia, a gente quer para tomar a decisão de ficar na faixa, fazer uma curva, e eles já estão começando a trazer isso para outras coisas, tá? Acho que foi semana passada a OpenAI lançou o agente dele, tá? Então é uma coisa que a gente vai vendo evoluir e as empresas já estão imaginando fazer alguma coisa para esse ano nesse sentido, tá? E aí, voltando lá que a gente falou, que segurança da informação é o skill que mais vai crescer até 2030, né, as necessidades. Só que do nosso lado, os executivos estão vendo que 50, então, que eles entendem, né, que um grande obstáculo para a entrada, né, de novas tecnologias é o débito técnico, tá? Então, eles entendem que a gente tem uma falta de profissional, uma falta de skill, então é uma área ali que a gente precisa investir de conhecimento, crescimento para a gente conseguir dar vazão a essas novas tecnologias que estão chegando por aí, tá? Esse é um ponto, tá? De todas as tendências que eu vou falar aqui, esse é um ponto que permeia todas elas, tá? Então, em todas elas tem uma importância ali, um alerta de que a falta de conhecimento do time, a falta de conhecimento técnico é algo que vai impactar a adoção
dessas novas tecnologias, dessas tendências, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente ter ali com uma atenção, tá bom? Agora eu vou falar especificamente do que a gente está vendo de tendências para 2025. Eu separei 5 aqui, eu vou passar por elas, tá? Então a gente vai conversar, eu vou apresentar elas, quem tiver alguma conta, eu respondo aqui e vamos lá. Então, o que a gente está entendendo como as principais tendências para 2025? Então, a primeira dela é a expansão do modelo Zero Trust. Eu entro um pouquinho mais em detalhe, logo já falo, tá? A AI defensiva e ofensiva, tá? A parte de gestão contínua à disposição de ameaças, a segurança em AI generativa, tá? Que é um pouquinho diferente quando a gente fala de AI defensiva e ofensiva, e a segurança no ambiente em cloud. Então, são essas 5 tendências que a gente mais viu em relatórios do Gartner, do IBM e de outras organizações aí. Então, esses 5 pontos que a gente resolveu trazer e falar deles hoje, tá? Então, vamos começar falando aqui da expansão do modelo Zero Trust, tá? Então, que é o Zero Trust, né? Então, o Zero Trust é um conceito de, de verificação de identidades, tá? Então, ele parte do princípio de nunca confie, sempre verifique. Então, eu não confio em você de maneira nenhuma, tá? E aí ele vai evoluindo aí, vai dando os acessos, dando as permissões. Então, essa é a parte do Zero Trust, tá? Então, o que a gente está vendo como os principais desafios, né, que o Zero Trust vai ter que suprir e atacar, né, entender, tá? Então, a primeira questão dos ambientes híbridos, tá? Então, nos últimos anos, a gente tem visto uma consolidação de organizações ali, apesar de algumas terem voltado, mas muitas empresas adotaram um ambiente híbrido. Então, você passa a ter uma, 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 um acesso de qualquer lugar do mundo, de qualquer local, então você precisa ter um controle mais forte quanto a isso, tá? Então você precisa ter granularidade, dar acesso, garantir que todo mundo tenha o mesmo tipo de acesso em qualquer lugar, tá? Quando a gente está falando assim, a parte de ambiente, arquitetura multi-cloud. Então, as organizações foram adotando soluções em cloud e elas acabaram baseados em estudos e também em estratégia, não botando todos os ovos numa única cloud, né? Então ela divide ali e usa muitas outras clouds, uma parte de serviço, backup, outras coisas. Então você acaba tendo esse essa questão de multi-cloud, você precisa controlar esse acesso, né? Você precisa garantir que as pessoas acessem somente as aplicações corretas, tá? E um outro desafio que a gente tem aqui são as ameaças internas, né? Então, assim, a gente sabe que a maioria dos ataques são iniciados internamente, então, pelo fato das pessoas estar dentro da organização, você começa a ter só controle de acesso por senha, né? E o Zero Trust ele vai te trazer algo mais, ele vai te trazer o controle de acesso ali pela aplicação. Então, você vai falar, independente se a pessoa está interna, externa, então, que a pessoa tem acesso àquela aplicação específica, aquele sistema específico. Então, quando você define, faz a sua estratégia de Zero Trust ali, você define que a pessoa, que o Fernando, por exemplo, eu vou ter acesso ao SAP, né? Então eu vou ter acesso a só o SAP, eu não tenho acesso a outras aplicações. Então, com esse controle, né, de não confiar em absolutamente ninguém e verificar sempre, você garante que as pessoas tenham acesso aonde elas deverão ter, independente do local, tá? Então, você acaba reduzindo e mitigando essas questões de ameaças internas, tá? E aí, por que que a gente entende que isso aí vai ser fundamental, né? Então, a gente passa a ter a identidade como perímetro. Então, diferente da localização, se a pessoa está dentro da organização, se ela está conectada com uma VPN, tá? As liberações, os acessos às aplicações, elas passam a ser baseadas na pessoa, na identidade dela. Então, o teu perímetro deixa de ser tua rede interna, sua VLAN, a sua VPN, e passa a ser a pessoa. Então, você começa a controlar os acessos baseado no que a pessoa tem de acesso, tá? Um outro ponto que a gente entende que é fundamental é a adaptação do tempo real. Então, já existem algumas ferramentas que têm algoritmos de AI que elas vão entendendo
o comportamento do usuário, e baseado nesse comportamento ela vai criando alguns scores, né? Vai criando um perfil mesmo do cara, do usuário, de como é que ele atua. Então, se ele acessa a aplicação X muitas vezes, se ele acessa muito de fora, se ele é uma pessoa que faz cópia de dados para o drive pessoal, se ele é uma pessoa que atua, então ele vai criando essa inteligência e vai adaptando as permissões, os acessos, o controle, os alertas especificamente para as áreas de segurança, baseado no comportamento dele, tá? Então, e aí, quando você começa a ter essa parte de controle, não é só controle, mas de entendimento do, rela- do funcionamento do colaborador, você passa a ter menor necessidade de intervenção humana, porque a AI está lá entendendo as ações, entendendo o que é normal, o que não é normal, e começa a adotar ações proativas, então de bloquear um acesso da pessoa, de mandar uma notificação para alguém dar uma olhada se o que a pessoa está fazendo é fora do padrão dela, tá? Então você começa a ter essa integração ali com a AI e ela vai é, controlando isso e tomando ações por ela própria, tá? E um outro ponto que a gente entende que vai ser fundamental é a expansão, tá? Que a gente começa a ter muito IoT e OT. Então, a gente começa a ter muito dispositivo conectando nas redes corporativas, seja um equipamento, seja um sensor, seja um gêmeo digital, seja o que for ali, um objeto que você consegue, pelo, por aquele equipamento, por aquele dispositivo, limitar os acessos e controlar ali que ele vai ter acesso ali somente à aplicação que ele tem, tá? Então, parte assim, importante que a gente entende que o Zero Trust vai ser realmente uma, uma tendência, uma expansão nesse 2025, é que a gente passa a controlar os acessos baseado no usuário, tá? Começa a controlar as entradas, as permissões baseadas no usuário, então garantindo que em vez da pessoa ter o acesso por estar na rede, independente se ele está na rede, eu não confio nele e começa a limitar e controlar todos os acessos dele, tá bom? Então, o que que a gente vê como principal impacto, né? Ela deixa de ser uma simples linha de defesa, né? E torna-se um diferencial estratégico, tá? Você começa a ter esse controle maior, você consegue ter mais segurança e um ambiente mais controlado, tá? Vai ser um desafio para as organizações implementar isso, tá? É um projeto que requer o conhecimento do ambiente, tá? Então, é um modelo que a gente vai ver expandido muito nesse ano, tá? Então, eu particularmente acredito que a gente vai ter é, que a gente vai ter muito projetos nesse sentido. Só um sinal. Daniel, o Daniel fez uma pergunta no chat, tem como criar guarda reis para saber basilar de comportamento? Tem, tá? Você consegue, baseado no comportamento do usuário, tem ferramentas que tomam ação, tá? Então, vou usar um exemplo bem comum aqui, tá? Você tem um colaborador que, por política da organização, a pessoa tem acesso ao OneDrive corporativo e ao OneDrive pessoal, ou Google Drive, ou qualquer outra coisa dessa maneira, tá? Então, num dia, o cara começou a copiar, sei lá, 6 gigas de dados para um OneDrive pessoal. No outro dia, ele começa a aumentar esse volume, tá? Então, o que que a AI está entendendo ali? Que é um comportamento anômalo da pessoa, tá? Que ela não fazia isso nos últimos 2 meses, nos últimos semanas, tá? E aí, o que que ela começa a entender? Que provavelmente essa pessoa está buscando uma nova oportunidade no mercado e está copiando os dados. Então, ela consegue tomar ações de bloquear e cortar o acesso dele no Android pessoal. Tá? Ou, se você não quiser que corte, ele pode mandar uma notificação para o time de segurança e o time de segurança tomar uma ação. Tá? Daniel, não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Mas se não, depois eu posso voltar nesse tema, tá? Então, isso aqui a gente falou um pouquinho da expansão do Zero Trust, tá? Então, essa é a primeira tendência que a gente está vendo para esse 2025, tá? A segunda tendência que a gente está chegando aqui é a questão da IA ofensiva e defensiva, tá? Então,
Você vai ver que IA aparece duas vezes aqui, são bem próximas, mas elas têm um conceito bem diferente, tá bom? Então, até usei aqui uma imagem para a gente identificar que a IA ela pode ser usada de duas maneiras, né? Tanto do lado bom, né, para a gente detectar, prever e mitigar qualquer tipo de ameaça, seja ela no tempo real ou alguma coisa que a gente começa a identificar padrões, ou o pessoal tem usado a AI para melhorar, né, os ataques, para criar novas coisas, tá? Então, ela tem os dois lados, tá? Então, o que a gente está brincando é que assim, é o jogo do gato e rato digital, tá? Então, um lado tenta defender, o outro tenta atacar e fica um correndo atrás do outro, tá bom? Então, a gente vai ter essa parte de IA muito focada nisso, o pessoal tentando defender e muita gente usando para fazer exploits, tá? Então, o que a gente vê lá? Quais vão ser os principais desafios, né? Então, o primeiro desafio é que IA hoje está na mão de todo mundo, né? Então, o cara, o atacante lá, ele tem acesso a IA na mão dele para fazer qualquer tipo de ataque. Ele pode criar código, pode criar ransomware, pode criar é, phishing ultra personalizados, ele pode usar a IA ali, tá fácil, todo mundo entra ali no chat GPT e cria um texto ali específico que pode apontar, tá? Um outro desafio, tá, vai ser como lidar com os falsos positivos e negativos, tá? Então, como qualquer nível de IA, a gente requer um treinamento, tá? Então, no começo, quando você adotar uma estratégia, nesse caso, de utilizar IA, você vai ter muito falso positivo, tá? Você vai ter e falso negativo também. Então, você vai ter muita coisa ali e você vai ter que ter um trabalho de melhorar o seu algoritmo, de melhorar a sua estrutura, tá? E de você começar a entender ali no que é real no seu ambiente, tá? Fazer essa limpeza da espuma ali, de coisa ruim, de coisa que não tá legal, e você começar a trazer aquilo ali mais para a realidade do seu ambiente, né? O próximo desafio é a guerra de algoritmo. Então, você vai ter um algoritmo que vai estar ali trabalhando para te defender e o outro algoritmo ali que vai estar trabalhando para te atacar, tá? Então, vai ter essa guerra aqui de ideias de ataques. Então, um vai estar tentando entender o padrão de ataque, o outro padrão de defesa para buscar vulnerabilidade e começar a se atacar. Então, vocês vão ver inteligências brigando aí entre si para ver como é que eles vão fazer os ataques, tá? Então, por que a gente entende que isso vai ser fundamental, tá? Por que vale a pena a gente gastar um tempo e estudar e procurar soluções quanto a isso, tá? A primeira, tá, a gente vai ter automação detectada de resposta, né? Então, quando a gente tiver um algoritmo ali no seu ambiente que vai estar avaliando padrões, tá? Então, basicamente é a avaliação de padrões, então ele vai entender ali que aquele padrão de ação que está acontecendo no seu ambiente se equivale a um ataque, tá? E a ideia é que essa IA não simplesmente, isso aqui é um ataque. Não, a ideia é que ela vá lá e tome uma ação. Então, seja bloquear o IP do atacante, seja derrubar o que ele está fazendo, seja criar regra, tá? Então, a ideia é que essa IA não somente entenda o padrão, mas que ela já comece a tomar ações, tá? E começar a fazer resposta, tá? Então, por isso que vai ser fundamental a gente ter isso no nosso ambiente, tá? Outra coisa, né? Então, olhando já do outro lado, né? Então, a gente vai ter mais e mais ataques gerados por GenAI. Então, a gente precisa ter algo nosso que vai entender o que são esses ataques, que são mais sofisticados, tá? Que vão ser mais elaborados, tá? Seja ele um phishing ultra personalizado. Então, vamos ter mais ataques hoje em dia gerados por GenAI, tá? E a adaptação de ameaças em tempo real. Então, a gente vai ter a ameaça ali que vai estar sendo criada e a gente vai ter do nosso lado aqui na defesa essa compreensão dessa ameaça, tá? Então, entender o que é isso, tá? O que é isso e como é que a gente responde a esse tipo de ameaça, tá? É, é, tá.
Então, a gente pode tentar entender quais vão ser os comportamentos, tá? E participar para responder essas ameaças em tempo real. E do outro lado aqui é segurança preditiva, tá? Então, a gente vai ter volumes e volumes e volumes de dados de histórico de tentativa de ataque, tá? Então, a gente vai ter ali muita informação dos ataques, das tentativas que ocorreram no passado, não só na nossa organização, mas em diversas organizações, tá? Porque essas ferramentas que vão estar por aí, elas vão coletar base de outras organizações, então vai se criando um database, então a gente vai entendendo para onde os ataques estão andando, tá? Qual é o tipo de ataque, qual é o tipo de campanha que está acontecendo naquele momento. Então, a gente consegue, com base nesse histórico, volume de dados, construir ações preventivas, tá? Talvez a gente está esperando um ataque que vai acontecer de DDoS ou um ransomware, alguma coisa, então a gente já começa a ver o que tem acontecido no cenário mundial e tomar ações do nosso lado baseado nessa parte de AI preventiva. Bom, acho que de AI, isso aí, AI foi ofensiva e preventiva, tá? Acho que essa é uma tendência extremamente importante, eu acho que vale a pena a gente ficar bem esperto quanto a isso, tá? A gente vai ver muito mais ataques, tá? Hoje em dia. Então, essa é uma tendência que a gente entende que vai ter muita coisa nesse ano de 2025, tá? Próximo ponto que eu queria comentar com vocês é a parte de gestão contínua de exposição de ameaças, tá? Então, essa aí é uma outra tendência que a gente está vendo que vai acontecer para 2025, tá bom? É algo que vale a pena a gente ficar alerta, tá? Então vamos tentar falar um pouquinho dela, tá? Então, no o processo, né, de gestão de contínua de ameaças, então a gente criar um processo baseado em ferramentas que a gente fique avaliando continuamente, né, o que a gente tem de postura de segurança, postura de ataques e quais são as vulnerabilidades. Então, é criar um processo recorrente que todo tempo a gente fique ali avaliando o nosso cenário, tá? Então, a gente tem que entender que os ataques vão acontecer o tempo todo, então a gente precisa ter alguma coisa ali que fique continuamente avaliando o nosso ambiente, tá? Então, então, e aí com isso a gente entende quais são, né, os principais desafios nessa frente, né? Então, o primeiro deles, a gente teve um crescimento da superfície de ataque exponencial, né? Pelo fato da gente ter hoje soluções em cloud, soluções, pessoas trabalhando de maneira híbrida, tá? A superfície de ataque hoje virou qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que você tenha a sua rede, seja um desktop, um notebook, um colaborador remoto que está num café, Starbucks, 3 horas da manhã, em qualquer lugar do mundo, ou a tua aplicação que está rodando no AWS, ou a tua aplicação que está rodando dentro do seu data center, tá? Então, sua superfície de ataque é tudo, tá? O segundo desafio que a gente tem ali é a questão dos ambientes híbridos, né? Então, as organizações começaram a levar uma parte dos seus workloads para a cloud, mas mantiveram algumas coisas ainda em casa. Então, você tem essas relações aí de workloads na sua cloud e workloads dentro do seu data center. Então, ele acaba a ser complexo. Então, são ambientes distintos que requerem abordagens diferentes de segurança, que requer entendimentos diferentes de como construir a sua segurança, de como é, proteger o seu ambiente. Então, antigamente a gente tinha tudo ali dentro do nosso data center. Então, no pior dos casos, você puxava o cabo e ninguém estava mais lá dentro. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara está na tua cloud, tá 24/7, ele está ali e começa a ter são estruturas diferentes, né? São ideias de segurança diferentes, então, abordagens diferentes, tá? E aí a gente tem também, né, as ameaças persistentes avançadas. Então, são é, ameaças que ficam dormentes na sua rede, está lá no dia a dia. Então, em algum momento ela pode ser ativada, ela pode estar
tá lá há meses, tá? Sem que ninguém saiba que ela tá lá, em algum momento ela começa a funcionar. Então, se você não fizer essa teste contínuo, se você não tiver um processo contínuo de avaliação de ameaças, você só vai descobrir que tem alguém lá, alguma coisa na tua rede lá, quando ela tomar ação, tá? Quando ela fizer alguma coisa. Então, é muito importante a gente ter esse processo de avaliação contínua, né? Na maioria dos casos, né, o que a gente faz? A gente vai lá e faz um pentest uma vez por ano, que é quando a gente faz a avaliação, né? E a ideia é que a gente pare de ser tão reativo e comece a adotar essas ferramentas, tá? Que existem várias no mercado, que vão te fazer, podem automatizar esse processo de avaliação e você cria um ciclo contínuo, tá bom? E aí, o que a gente entende que isso será fundamental para o ano de 2025, tá? Então, primeira parte, né, é assim, a automação da questão da vulnerabilidade, né? Então, a gente tem que estar lá o processo todo automatizado, então a gente tem ferramentas hoje de mercados, tá, que elas trabalham com inteligência artificial e machine learning, tá, para identificar o que você tem lá, seus ativos, então ela faz a varredura da rede, entende as portas, tá, e começa a avaliar todas as vulnerabilidades que já são conhecidas, tá, então ela já vai lá e faz essa avaliação, tá. Outra coisa ali, por que é fundamental, né, então a gente começar a fazer um BAS, né, simulação de ataque, então a gente fazer periodicamente, tá? Então, com essa estrutura lá que você tem implementada, você fazer não só pontualmente, mas fazer periodicamente essa simulação de ataque, tá? Então, não sei se vocês sabem, a maioria sabe o que é um passo ou não, mas é uma plataforma ali que ela tem todas as vulnerabilidades conhecidas, tá? E ela começa a rodar automaticamente ali, com algum sensor em algum ponto da sua rede, e entende as vulnerabilidades que foram exploradas, ela não gera disponibilidade, não gera nada disso, tá? Ela vai lá e faz essa simulação. É, diferente isso é algo que a gente deveria fazer antes de qualquer pentest, tá? Porque o cara do pentest ele vai atuar só na exceção e o base ele vai atuar no contexto global, tá bom? Com a parte assim, um outro ponto que a gente entende que por que essas ferramentas e essa metodologia vai ser importante é porque a gente precisa construir priorizações baseadas nos riscos reais, tá? A gente está muito muito no ali, eu acho que eu tenho esse risco, não. Quando você tem esse momento, essa avaliação contínua, esse processo de periodicamente fazer esse teste, essa avaliação, você começa a entender o que é risco real do seu ambiente e a partir dali você começa a priorizar seus projetos, quais são as ações que você vai tomar, tá? E fazer o seu roadmap de segurança baseado no que você tem de realidade no seu ambiente, não porque algo aconteceu, mas você começa a ter uma visibilidade ali, tá? Do seu ambiente. E uma outra coisa, né, que a gente entende por que vai ser fundamental a gente trabalhar nessa gestão contínua, é porque essas ferramentas hoje em dia elas estão começando a ser, já são integradas com Cien, SOA, tá? Elas já vão começar integradas com Knaps, tá? Que são soluções de cloud. Então ela começa a receber input desses ambientes, tá? E aí ela começa a tomar as ações, começa a fazer as avaliações e também vai trazer output para essas ferramentas, tá bom? Essa é a gente entende que é uma coisa realmente importante para a gente trabalhar nesse ano, tá? Então, eu acho que se você não tem hoje uma estratégia de ameaças contínuas, é algo que você tem que começar a avaliar e pensar bastante nisso. Tá bom? Então, a gente falou ali, já falamos dos três, tá? Faltam mais dois ali para a gente falar, tá? Agora a gente fala um pouquinho de GenAI, tá? Então, como é que a gente entende a parte de segurança de com GenAI, tá? De segurança para IA generativa, tá? Então, o que a gente
andou pesquisando, né? Estou estudando para a gente ver essas tendências. Então, assim, hoje em dia, né? Então, dado da Capgemini, 92% das organizações já experimentaram um ataque relacionado a GenAI, tá? Então, primeiro, né, o que é GenAI? GenAI são ferramentas que a gente tem aí, como o ChatGPT, DALL-E, Midjourney, que eles fazem criação de texto, imagem, vídeo, tá? Simulações de treinamento, eles criam ali, é, pode criar um vídeo pedindo alguma coisa, tá? Ele pode ser utilizado para essa criação dos ataques, tá bom? Então, hoje a gente usa ele da maneira para criar o texto, tá? Responder um e-mail, o pessoal usa para abordagens de marketing, mas ele também pode ser usado para coisas de phishing ou para outras coisas, tá? Então, e aí o pessoal já está sendo atacado ou baseado nessas coisas, tá bom? Então, o que a gente vê? Quais são os principais desafios, tá? Da GenAI, tá? O primeiro, ali, não vou seguir na ordem, tá? Mas, assim, a gente tem visto nos últimos meses, muita discussão quanto à questão ética, de regulamento, de privacidade, tá? Como é que esses pontos vão ser tratados, tá? Então, como é que você faz que esses modelos criem como é que essas tecnologias criem vídeos, criem textos, com base no treinamento, e como é que você faz o treinamento disponibilizando o máximo de informação possível, tá? Então, a gente vai ter muito desafio, muita coisa ali de informações que talvez não devessem ter sido compartilhadas com, com essas ferramentas, tá? Então, sei lá, alguém que construiu um relatório de vendas, tá, dos últimos 3 meses da organização, vai lá, copia os dados, posta no ChatGPT e fala ali, constrói um relatório para mim. Então, como é que a gente trata isso, tá? Então, esse é um desafio gigantesco, tá? Então, a gente vai ter que arrumar algum jeito de trabalhar isso aí, tá? Um outro ponto, um outro desafio gigantesco aí é como é que o pessoal está usando essa tecnologia para fazer explorações maliciosas, né? Como é que eles estão fazendo isso? Então, a primeira coisa ali que a gente já viu que o pessoal está usando é criar phishings hiperpersonalizados e altamente realistas, tá? Você pode pegar uma tendência de mercado, alguma coisa que está ali acontecendo, chegar no chat GPT e falar, me cria um e-mail tal, um phishing ali, vídeo de alguém da organização ou de uma celebridade, tá? E mandar isso para a pessoa, para coletar para o phishing, né? Então, a gente já tem casos disso, né? A gente vê gente caindo em golpe aí de celebridade, né? Então, isso aí vai acontecer mais e mais e mais, tá? Não são só as pessoas físicas, mas as organizações também vão cair nisso aí, tá? Utilização disso de deepfake para criação de voz. Então, você pode pegar um executivo da companhia, pegar alguns dados ali, criar uma voz dele, pedir para o cara autorizar uma transferência, mandar um áudio no WhatsApp, mandar um e-mail como se fosse ele escrito. Então, o pessoal vai usar isso, tá, fortemente para esse tipo de engenharia social, tá? Um outro ponto, assim, a gente tem visto um aumento gigantesco das pessoas na dependência da GA generativa, tá? Então, seja ela para personalização de atendimento, seja ela para automação, seja ela para qualquer outra inovação que seja utilizada. Então, as organizações estão cada vez mais sendo dependentes. Como é que a gente monitora, como é que a gente trata isso que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa que possa apoiar a gente nisso aí, tá? E o outro ali
né, é a integração dessas ferramentas com estruturas que a gente... Então, assim, cada dia mais e mais, tá? O pessoal está usando GenAI em diversos setores, tá? Então, mercado a saúde já usa, financeiro já usa, mercado de defesa já usa, tá? Então, a gente tem cada vez mais e mais ali essas ferramentas embreadas, né, nos sistemas, é, nos sistemas ali da organização. Então, você já vê muito chatbot, um GenAI acelerando atendimento, tá, de pessoas em postos de saúde, em laboratórios, em hospitais, tá? Então, como é que a gente protege isso? Como é que a gente monitora isso? Então, a gente tem muitas ferramentas aí no ambiente que possa para ajudar isso aí, tá bom? É, Então, por que que alguma ação nisso, alguma ferramenta nisso vai ser fundamental, tá bom? Acho que pela própria explicação isso acaba sendo muito claro, né? Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que ter alguma maneira de detectar deepfake, tá? O que que não é um vídeo real, o que que é uma voz falsa. Então, a gente tem que ter ferramentas e barreiras de segurança que consigam fazer isso e mitigar, tá? E tomar ações e garantir que a organização não esteja exposta a isso, tá? Então, a gente precisa também ter segurança no modelo de dados. Então, como é que a gente tá pegando nossos dados, nossos modelos de dados, como é que a gente está usando para treinar. Então, a gente precisa saber como isso está acontecendo na organização, tá? Porque hoje em dia o pessoal vai lá, acessa uma plataforma, começa a botar ali, começa a fazer treinamento e a gente como segurança, não está nem sabendo o que está acontecendo, tá? A gente vê só um, só um- um- a gente vê uma coisa passando ali no Fire, a gente não sabe o que está acontecendo, tá? É, Outro ponto, né, controlar os abusos, tá? Do modelo generativo, tá? Então, que foi o que eu usei ali de exemplo, né? Como é que as pessoas, como é que as pessoas estão usando a GenAI? Como é que as pessoas estão usando a GenAI para facilitar no dia a dia, né? Mas como a gente não tem o controle, não sabe o que está passando, tá? A gente tem, o pessoal põe informações ali, financeiras, formações de RH, formações de estratégia da companhia, tá? Então, a pessoa montou um planejamento estratégico, quer algumas coisas, quer um apoio, ou quer que resuma para ele não ter que ler tudo, ele coloca lá o planejamento estratégico com os objetivos da companhia, e isso entrou no ChatGPT, é público, né? ChatGPT, o DeepSeek, qualquer uma dessas coisas, uma vez que você botou lá, esse dado está lá disponível, como é que você vai fazer isso, tá? É, Como é que a gente trata disso, tá? É, Especificamente, tá? Para esse caso, a gente tem uma ferramenta para isso, tá? Eu tenho um caso de uso que um estudo de caso que a gente fala, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, tá? De algumas situações, mas a gente tem já trabalha com fabricante que um dos poucos que vai lá e consegue entender o que a pessoa está digitando no ChatGPT, né? No ChatGPT ou qualquer GenAI, né? A gente consegue ver padrões de palavras que ele está usando, informações financeiras, alguma coisa, e, por exemplo, bloquear o acesso, jogar um alerta, tá? Então a gente consegue trabalhar com isso, a gente já tem ferramenta disso, tá? Então a gente consegue ajudar especificamente nesse caso, tá? Que eu acho que é um ponto bem grande que está acontecendo, tá, no mercado. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que as pessoas estão usando, tá? E a gente precisa proteger isso, tá? A gente precisa garantir que os dados da companhia estejam seguros, tá? Então, acho que isso assim, extremamente importante para a gente aqui. Então, nesse ponto, a gente pode ajudar muito, tá bom? Já falei dos quatro primeiros, tá? Então, vamos falar do último ponto aqui que a gente tem aqui, que é a segurança do ambiente cloud, tá? Então a gente falou de Zero Trust,
de AI, do gerenciamento contínuo de ameaças, de Chain AI, que é uma abordagem um pouquinho diferente do, do, dos AI, né? Porque a primeira AI lá a gente está falando mais de machine learning, né? E aqui a gente já está falando mais de Gen AI, então agora vamos falar um pouquinho do ambiente em cloud, né? Como é que a gente vai apoiar e como é que a gente consegue fazer isso, não, quais são as tendências que a gente está vendo para o mercado, tá bom? Então, é, nos últimos anos, tá, muitas organizações começaram a fazer migrações dos seus workloads para as nuvens, tá? E isso, cara, é uma realidade que está aí. O pessoal teve teve implementações bem-sucedidas, algumas outras nem tanto. Já tiveram organizações que nasceram cloud native, tá? Então, é algo que está aí e a segurança desse ambiente é mais do que estratégica, né? Porque muito workload está lá, muito do seu trabalho, muito da sua organização está hoje em dia numa cloud, tá? Eu posto aqui que 95% do pessoal que está aqui hoje usa alguma coisa em cloud, tá? Tem alguma parte do ambiente em cloud, tá bom? Então, o que a gente vê nesse caso, né? Como é que os principais desafios, tá? O primeiro deles aqui, eu também não vou falar na ordem, tá? O primeiro deles é a questão das configurações incorretas, né? O pessoal vai lá e implementa a cloud, né? Mas ele esquece de uma configuração incorreta dentro do seu data center é mais controlável, né? Você faz uma configuração incorreta numa cloud, ele está mais aberto, né? Então a pessoa pode ir lá buscar e tá ali, tá? E pegar seus erros ali, tá? Um outro desafio que a gente entende é a questão que o, teve um crescimento exponencial, né? Então a cloud foi crescendo, 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 e hoje quem não nasceu nativo está fazendo um- uma movimentação de cloud, tá? Algumas organizações têm tomado algumas outras direcionamentos, mas a gente vê, principalmente no Brasil, eu acho que o principal expoente que a gente está vendo de empresas, vou dizer, acho que quase centenárias, tá? Se não for centenária, o Banco Itaú tem um comprometimento de tornar 100% cloud até 2030, tá? Vai desativar o mainframe. Então, a gente tem visto as organizações se movimentando nesse sentido, nesse caminho, tá? Indo para cloud. Então, o crescimento está indo exponencialmente, tá? A gente tem a questão da complexidade da multi-cloud, então cada uma das suas clouds tem suas nomenclaturas, tem suas configurações, tem seus serviços, então você acaba tendo que conhecer muitas coisas, tá? As configurações são feitas de maneiras diferentes numa cloud, feita na outra, então você precisa ter um apoio para lidar com isso, tá? E você começou a ter dados sensíveis na nuvem, tá? Então, antigamente, aquela sua planilha do RH, que tinha os dados de faturamento ali, que estava no computador do colaborador ou no seu file server, hoje está na nuvem, tá? Os dados dos seus clientes estão na nuvem, tá? É, sua- Suas aplicações, tá? Você usa o Salesforce, tá na nuvem. Você usa um SAP, muita gente já está coisa na nuvem. Então, você começou a migrar seus workloads, você começa a ter ali muita coisa ali na nuvem, GDPR, LGPD, tá? São coisas ali que a gente tem que lidar, então são os grandes desafios para a segurança na cloud. Tá bom? E aí, por que a gente entende, né, que isso aí é um grande, por que vai ser fundamental, né? Então, a primeira coisa ali, então, começar de trás para frente, tá? A gente tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa que te proteja desde da sua esteira de desenvolvimento, né? Então, com essa integração de CI/CD, então
Você tem que ter alguma ferramenta que possa te fazer essa integração e que comece a avaliar os seus códigos, suas imagens, tudo que você está usando, desde lá do desenvolvimento. Então, garantir que você não entre no ambiente com misconfiguration, com vulnerabilidades conhecidas, para que você não suba para produção uma vulnerabilidade que todo mundo conhece e já usa. Então, você tem que ter uma ferramenta que vai fazer uma avaliação disso, tá? E não estou falando de SAST, tá? Estou falando de infraestrutura, não estou falando do código, estou falando da infraestrutura mesmo. Então, você pode subir uma, uma máquina virtual lá, com uma porta aberta, com uma vulnerabilidade desconhecida, com uma versão de patch desatualizada, tá? Então, você pode subir isso, então você precisa ter desde o começo, né? Então, é fundamental você ter uma ferramenta que te apoie dessa parte, tá? Automações de segurança na nuvem. Então, você precisa ter é, ferramentas que tomem ações automatizadas, que vão fechar uma porta, tomar uma ação, montar um relatório, fazer alguma ação ali na tua cloud, que você não dependa só da pessoa ir lá e fazer uma varredura. Entender, a pessoa tem que, a ferramenta tem que te entregar já alguma ação, tá? Alguma coisa, tá? Solução de identidade. Então, você precisa ter uma ferramenta, alguma solução que vá avaliar como é que você está em identidade, né? Se você está usando as identidades corretas, se você não tem permissão a mais do que deveria ter, se as permissões estão corretas, tá? Entender se não tem gente que faz acesso que deveria, se tem gente que saiu da organização e ainda está com acesso lá, se não tem um código, se não tem uma chave chumbada num código, então você tem que ter ferramentas que vão te ajudar com isso. Então você precisa ter essa parte. Então, e a proteção dos dados, você precisa saber aonde você tem informação sensível, CPF, e-mail, nome, telefone, tá? Aonde está localizada essa informação, tá? Você precisa saber exatamente se está no banco, se está no bucket, se está em algum outro lugar. Então você precisa ter esse tipo de vulnerabilidade. Então a gente entende isso e isso é essencial a gente ter para isso, tá? Então é, é importante, tá? Que você tenha uma ferramenta que possa te ajudar para isso. E cara, em 2025 eu, particularmente, não vejo que a nuvem vai deixar de ser tão importante quanto é hoje, tá? Eu vejo que as organizações vão cada vez para a nuvem, a gente vai ter mais organizações que vão nascer no Native Cloud, ela vai continuar sendo a espinha dorsal da, da- das inovações, tá? Então, uma organização que não tem o mesmo poder financeiro, ela vai provar a ideia dela, ela vai testar ali, e eu vejo, cara, e assim, a nuvem vai continuar sendo um caminho é, longo aí, a gente tem que se preparar para essa tendência, tá? Eu coloquei ela como última porque ela vem de todos os anos e ela vai continuar percorrendo por todos os anos, tá bom, gente? Então, essa parte de segurança em nuvem é importante. A gente tem que investir dinheiro e conhecimento nisso. Ter ferramentas boas, ferramentas que tragam visibilidade, ferramentas que analisam suas vulnerabilidades para a cloud, tá bom? Essa é muito, muito importante, tá bom? E aí, eu separei um caso aqui é, de algumas das soluções que a gente tem, tá? Como é que ela pode ajudar, tá? Nesse caso, né? Especificamente, tá? Isso. Então, a gente tem uma organização financeira global que atua em mais de 20 países, tá? E ela tem vários problemas relacionados à expansão. Então, a primeira dificuldade delas é que ela tem uma superfície de ataque ampliada, porque ela tem várias localidades, ela está uma cloud, ela tem gente remota no mundo todo, ela tem outras coisas, tem bastante coisa aí, tá? Então, assim, ela tem uma superfície de ataque bem grande, tá? As ameaças, então ela tem exposição à ameaça interna e externa, então, como a gente comentou ali, né? Então, como pelo fato da gente hoje ter VPN, que só libera o acesso, as pessoas terem acesso às outras aplicações, então você começa a ter ali restrições, né? Então, a exposição à ameaça, legal. E você também tem a restrição da equipe, né? A equipe é limitada, tá? A gente tem a pessoa não tem como trabalhar mais horas, tá? Não tem como brotar mais gente ali. A gente tem questões de recurso financeiro, tem questão das pessoas. Então, essas são as dificuldades. Então,
E os desafios, qual que essa organização tinha, né? Então, ela tinha uma visibilidade muito limitada do que ela tinha hoje na cloud, tá? Ela tinha, com certeza, risco de shadow IT, então as organizações que estão aí, a gente tem muito isso, as áreas internas contratam ferramenta, tá? E a área de segurança, ou mesmo a área de TI nem sabe o que está acontecendo, tá? E um outro desafio ali é a questão de conformidade, tá? Uma instituição financeira, ela tem no mínimo PCI, tá? Como ela é uma organização global, provavelmente ela tem ali GDPR, por questão da Europa, se atua no Brasil tem LGPD, então, assim, a gente tem essa questão de conformidade e regulação que é muito impactante, tá, para esses negócios. Então, o que que essa organização adotou, tá? Então, ela adotou primeiro, assim, primeira ferramenta foi a Orca Security, tá, para a questão de visibilidade das clouds dela, e gerenciamento de risco. E a parte de usuários ali, de proteção de dados e aplicativos, ela adotou a Netscope, tá? Também que tem uma de Zero Trust, então ela compôs uma solução, ela compôs ali essas duas ferramentas para compor uma solução, tá? Então, como é que a gente teve ali de primeiro resultado? Então, ela teve 80% de redução nos riscos de segurança, ela começou a ter uma visibilidade do Shadow IT, então ela começou a descobrir que ela tinha mais de 150 aplicativos que estavam rodando ali na companhia, que ela nem sabia que existia, tá? Ela aprimorou o tempo de resposta dela do entendimento das vulnerabilidades, tá? Não só de horas, dias, mas passou a ter para minutos, porque a console traz tudo ali. E ela tem conformidade garantida, porque essas ferramentas, tá? Como principalmente a Orca, ela já tem um framework ali de mais de 170 regulamentos. Então, a gente tem ali, ela própria testa o seu PCI, LGPD, GDPR, então ela começou a ter ali toda a questão da conformidade, tá? Só pelo fato do, de ter essa ferramenta analisando o ambiente, tá? E quando assim a gente fala aí da parte da redução de segurança, não é só questão, quando ela instalou, nesse caso de uso específico, tá? Ela instalou, implementou, fez a varredura do seu ambiente e ela identificou ali nos primeiros dias mais de 200 mais incidentes de vulnerabilidades críticas que estavam abertas e poderiam ser exploradas, né? E ela criou um plano de ação e atuou nessas 200 específicas em vulnerabilidades que já estavam ali no ambiente dela. Então ela reduziu ali drasticamente a tua superfície, né? As vulnerabilidades, tá? E então, isso acho que é importante a gente ter essa visibilidade, tá? Essas ferramentas são sensacionais, tá? Elas atuam com AI. Então, por exemplo, a Netscope lá que eu comentei, da questão do comportamento do usuário, ela hoje já usa essa tecnologia de comportamento do usuário para dar um score e, às vezes, derrubar o acesso, tá? Ou criar notificações, tá? Ela consegue avaliar utilizando modelos de machine learning e AI ali para avaliar o comportamento do usuário. Ela já faz ali a parte do GNA, então ela entende o tipo de informação que está sendo colocada por exemplo, no chat GPT, e ela consegue entender ali se é uma informação corporativa, se é uma informação que não deveria estar sendo colocada, e ela cria os alertas, tá? Então, é importante isso, tá? É, quase em cima da hora, gente. Então, assim, da minha parte, eu espero que a sessão de hoje tenha agregado alguma coisa para vocês, tá? Tá aqui meus contatos. Quem quiser saber um pouco mais, a gente está disponível para conversar, tá? Apresentar esses casos, entender o seu ambiente e propor as soluções que possam apoiar você no seu dia a dia, tá bom? Quero agradecer a presença de todo mundo, uma ótima terça-feira, uma ótima semana para todo mundo, tá? Bom, e agradeço esse tempo aí que a gente ficou junto e pude compartilhar com vocês o que a gente entende que são as tendências para esse ano e um pouquinho do como é que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Uma ótima terça-feira para todo mundo.